Romanos capítulo 9, por favor. Quando nós falamos sobre Esaú e Jacó, muita gente diz, bom, Esaú era o filho mais velho. Segundo a cultura daquela época, daquele lugar, o filho mais velho, o primogênito, tinha direitos especiais sobre os outros filhos. Uma parte maior da herança, essa parte me interessa como filho mais velho, né? Uma parte maior da herança. O filho mais velho também tinha naturalmente o direito da liderança sobre o clã ou sobre a família no decorrer da história, no decorrer dos anos, depois da morte do seu pai. Em outras palavras, o filho mais velho recebia honra, recebia um status especial e um lugar especial dentro da família. Mas a história de Esaú e Jacó mostra Jacó, o filho mais novo, sendo abençoado enquanto Esaú não é. Se você olhar o primeiro capítulo do livro do profeta Malaquias, você vai encontrar nos 3 primeiros versículos uma palavra muito forte de Deus dizendo que acabou ou que arrebentou com a história de Esaú para abençoar Jacó. Então, Esaú não foi só o camarada que foi deixado de lado, não, ele não foi abençoado com a mesma bênção que Jacó recebeu. E a nossa visão natural qual é? Então Jacó deve ter sido o cara. Jacó foi alguém bom, Jacó foi alguém correto, Jacó foi alguém que obedeceu a Deus, Jacó atraiu para si as bênçãos de Deus, Jacó orou e Deus olhou para ele, e ao olhar para ele, Deus cumpriu aquilo que estava no seu coração. Mas esse texto de Romanos, aliás, a história de Jacó, que é contada lá em Gênesis, já nos mostra isso. Mas esse texto de Romanos fala com todas as letras. E eu queria ler com você Romanos, capítulo 9, a partir do versículo 10. Por favor. Diz assim: e este não foi o único caso. Está falando anteriormente da história já de Abraão, mas vamos continuar a partir daqui. Também os filhos de Rebeca tiveram um mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa, boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. E como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Até aí. Se você puder manter sua Bíblia aberta, a gente vai ler alguns versículos na sequência. Irmãos, para muita gente, quando a gente fala o seguinte: olha, você foi eleito por Deus para receber a salvação. Na cabeça dessas pessoas, elas imaginam, eu fui eleito, mas existe uma razão para essa minha eleição. E na cabeça das pessoas, a razão é: Deus olhou para mim antes da fundação do mundo, e Deus sabia quem eu seria, o que eu faria, como viveria antes da fundação do mundo, e percebeu que quando eu ouvisse falar do Evangelho, eu receberia a palavra do Evangelho e aceitaria a Cristo como meu Salvador. Essa é rotineiramente o pensamento das pessoas quando elas aceitam a eleição. Em outras palavras, Deus já sabia que eu me tornaria cristão, por isso Ele me escolheu para ser seu filho. Mas o que esse texto está dizendo não é isso. O que esse texto está dizendo é: antes que Jacó ou Esaú fizessem qualquer coisa boa ou má, e para que o propósito da eleição permanecesse, Deus decidiu as coisas, que o mais novo serviria, que o mais velho serviria o mais novo. Em outras palavras, amei Jacó e rejeitei Esaú. O que a Bíblia nos ensina sobre eleição, irmãos, é que você, eu, cada um de nós aqui que encontrou a salvação, cada um de nós em todos os lugares do mundo que encontraram a salvação porque Deus nos escolheu. Não porque nós escolhemos a Deus, mas porque Deus nos escolheu primeiro. Aí você pergunta: eu nunca escolhi a Deus? Você escolheu a Deus.
Eu nunca aceitei Jesus. Você aceitou Jesus. Mas você fez isso quando Deus te deu capacidade para fazer isso. Na semana passada, nós falamos um pouco sobre essa questão ligada à corrupção radical. O coração do ser humano é radicalmente corrupto, sempre inclinado para o mal, e todas as suas decisões, pensamentos e sentimentos vão ter, de alguma forma, o pecado corrompendo-os. Então, a palavra de Deus fala que nós somos mortos, e um morto não escolhe, um morto não fala, um morto não faz nada, ele só sabe ser morto. E para que nós pudéssemos encontrar a vida, um morto é incapaz de ressuscitar a si mesmo. Então a Bíblia diz que Cristo nos ressuscitou de nossa morte espiritual. Como Ele fez isso? Nos dando a capacidade de crer em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E nos deu essa capacidade, e nesse momento nós aceitamos a Jesus. E nesse momento nós escolhemos a Jesus, mas não sem antes termos sido capacitados pelo Senhor para essa aceitação, para essa crença, para essa fé. Nós cremos, a fé nos salvou, mas nós recebemos a fé como dom de Deus. Não era capacidade pessoal nossa, porque nós éramos mortos. Nós não conseguimos crer no Senhor, porque a nossa morte espiritual nos afastou do nosso Deus. Então nós recebemos vida, recebemos essa capacitação de fé e podemos crer no Senhor. E quem recebe essa capacitação sobrenatural para crer e poder aceitar a Cristo são aqueles que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. Eu sabia que seria difícil essa noite, mas vamos lá, eu sou perseverante. Escute o que eu vou dizer a você, meu. Olhando para essa história de Esaú e de Jacó, nós vamos perceber. E se você ler essa história, ao ler essa história em Gênesis, você vai perceber que Jacó era muito mais pilantra que Esaú. Jacó nunca foi melhor que Esaú. Ao contrário, num certos momentos da história, quando eles se reencontram, depois de todo o mal que Jacó fez a Esaú, porque Esaú, o que, claro, não era uma pessoa perfeita, mas o que a Bíblia mostra é um homem obediente a Deus. Um homem, claro, que tinha alguns pensamentos complicados com relação à realidade da sua vida, mas que era obediente ao seu pai. Um homem que caminhou ali junto com sua família, que foi enganado por seu irmão, e que quando se encontra com esse irmão, anos e anos depois, já estava disposto a perdoar, enquanto seu irmão, que era o escolhido, não tinha esquecido ainda as coisas. E sabe, irmãos, aqui eu queria, enquanto a gente fala sobre isso, é importante a gente entender. Deus olhou para nós e não existiu nenhuma possibilidade de que Ele enxergasse em nós absolutamente nada de bom para que Ele nos elegesse para a salvação. Eleger para a salvação é nos adotar como filho, essa é a expressão talvez mais bíblica. Então, irmãos, não se engane achando que Deus olhou para você antes da fundação do mundo e sabia que você ia aceitar Cristo. E ao saber que você ia aceitar Cristo, Ele falou, bom, esse vai aceitar, então eu vou escolhê-lo para ser meu. Não é isso que aconteceu, porque você nunca teve capacidade de escolher a Cristo. A palavra de Deus diz que Ele nos escolheu, não nós o escolhemos. E ao nos escolher, então, antes da fundação do mundo, Ele estava nos elegendo para que nós encontrássemos a salvação. Eleição não se baseia em nenhum mérito, qualidade, ação, reação da minha parte. Eleição se baseia na soberania de Deus. Um Deus soberano decidiu salvar aqueles que lhe aprouve. Um Deus soberano escolheu você para que você encontrasse a salvação em Cristo Jesus. Nesses versículos que nós lemos, Deus está nos mostrando que a soberania é o único elemento para que a gente seja salvo. E nenhuma condição que repouse em nós faz parte dessa realidade. Nenhuma. Sabe, irmãos, mas nesse momento, antes da gente continuar, eu queria só abrir um parênteses aqui, para falar algo que eu acredito ser importante. A reforma protestante, ela se baseou exclusivamente numa coisa que as pessoas têm meio que pavor hoje, que chama teologia. E muita gente acha que isso é algo desnecessário. Mas teologia é simplesmente o conhecimento sobre Deus. Teologia não é necessariamente
um estudo profundo, aprofundado. Não, teologia é um conjunto de verdades que revela quem Deus é. Isso é a teologia. E a reforma se baseou na teologia. Por que a reforma se baseou na teologia? Porque o oposto da teologia chama religião. O oposto da teologia não chama desconhecimento. O oposto da teologia chama religião. E Jacó era um tremendo, e Esaú também, os dois eram tremendos representantes daquilo que é religião. E é esse parênteses que eu quero fazer. Eu quero lembrar você sobre a teologia da graça de Deus. Lembrar você que a graça de Deus é o elemento chave para que eu e você fôssemos salvos, para que eu e você encontrássemos a salvação em Cristo Jesus, para que eu e você fôssemos adotados como filhos pelo Deus soberano que fez todas as coisas. E eu queria só lembrar você de algumas características de Esaú e Jacó, para lembrar você quão religiosos eles eram. Olha só, a primeira característica do religioso aqui, é que o religioso não dá muito valor para as coisas que realmente têm valor. O religioso é aquele camarada que valoriza aquilo que é prático, aquilo que é imediato, aquilo que vai ser feito agora. Esaú não valorizou a sua primogenitura, que era uma expressão de honra dentro da sua casa, dentro da sua família. E ele não valorizou aquilo, ele trocou aquilo por um prato de lentilha. Por quê? Porque todo religioso é imediatista. A preocupação dele é: eu não tenho dinheiro, Deus tem que me abençoar agora, o que eu faço? Ele não se preocupa com a sua história, ele não se preocupa com o que Deus já preparou, ele não se preocupa com o futuro que vai acontecer, porque o religioso não valoriza aquilo que realmente tem valor. O religioso, ele mantém uma postura de falso arrependimento. Esaú, depois de entregar sua primogenitura, ele demonstra que estava arrependido daquilo. Mas a verdade é que ele não se arrependeu, porque a continuação da história mostra outras atitudes semelhantes. E aí então a gente olha e vê Esaú tentando obter a bênção do primogênito, mesmo quando ela já estava sobre Jacó. Isso não é o tipo de arrependimento que vem do Espírito Santo. O religioso nunca está ouvindo o que Deus está falando. O religioso sempre ouve o que o seu coração está falando. Não ouve o que Deus está falando. Sabe, após a fala de Deus, Jacó coloca uma série de condições para caminhar com Deus. Jacó, quando foge do seu irmão Esaú, num certo momento ele se encontra com Deus, Deus se revela a ele, e Deus fala várias coisas a Jacó. E qual é a resposta de Jacó? Uma série de condições, inclusive uma das passagens sobre o dízimo está lá. Se o Senhor me abençoar, me trouxer de volta, então eu vou dar o dízimo de tudo aquilo. É sempre condicional. Religioso sempre tem uma condição para fazer. Senhor, eu vou lá na oração, mas eu vou porque eu estou precisando disso. Que se eu não precisar disso, se o Senhor não me responder, não conte mais comigo lá, né? E porque o religioso está sempre ouvindo o seu próprio coração. O religioso também sempre busca um relacionamento à base de trocas. Ele precisa se perceber levando vantagem para que então ele possa continuar o seu relacionamento com Deus. E o religioso é egoísta acima de tudo. Tudo que Jacó fala nesse encontro com Deus no meio do caminho está ligado àquilo, ao próprio Jacó e não a Deus. Está ligado a quem Jacó era e nunca ao Senhor. Então, o oposto de teologia é religião. Ou você é alguém que tem um conhecimento sobre Deus, que caminha com Deus, que tem um relacionamento com Deus, ou você é alguém religioso, que tem um relacionamento com um conjunto de regras, de conceitos, de realidades que vão acalmar sua consciência, mas que nunca vão transformar a sua natureza, nunca vão te levar para próximo de Deus, só vão te mostrar religioso diante das pessoas. Mas Deus nos chama para um relacionamento. Deus nos adotou para sermos filhos. Você entende o que isso significa? Ninguém adota uma pessoa para que essa pessoa seja algo diferente do que o filho natural seria. Quando se adota uma criança, se adota para que ele seja e viva a mesma realidade que o filho natural viveria. Deus nos adotou para filhos. E a principal realidade de um filho é viver um relacionamento puro, verdadeiro, genuíno com seus pais. Foi para isso que Deus nos chamou. Deus não nos chamou para que a gente ficasse preocupado com o que eu recebo com isso,
com qual é a resposta disso, quais são as condições ligadas a isso. Deus nos chamou para nós vivermos a vida como filhos. Amém? Bom, fechando parênteses e voltando à história de Jacó, no capítulo 32 lá de Gênesis, que fala da história de Jacó, nós vemos o momento que Esaú está vindo em direção a Jacó, para se encontrar com ele, com 400 homens. Eu imagino que ninguém vai visitar seu irmão com 400 homens do seu lado, né? Se você vai visitar alguém com 400 homens com você, alguma má intenção fica aparente dentro do seu coração, né? Ninguém, vou levar uns amigos aí para bater um papo com você. Chega lá com 400 homens, né? Então acho que isso amedrontou um pouco Jacó. E Jacó ainda estava hesitante em confiar em Deus, que Deus ia guardá-lo, que Deus ia cuidar dele. Separa toda a sua família, separa o seu rebanho, separa suas mulheres, separa seus filhos, vai mandando um pouquinho por vez, né? Cada um num caminho, e esses vão encontrando com Esaú e vão recebendo, levando presentes para Esaú e tal, mas nesse momento a gente encontra Jacó sozinho. E quando a gente encontra Jacó sozinho, aí a gente vê a maravilhosa graça em ação. Essa maravilhosa graça é Deus indo ao encontro de Jacó. Não um Jacó bonzinho que queria Deus, mas um Jacó que luta com Deus durante toda a noite. E essa luta, irmãos, ainda que a revelação que nós tenha sido de um homem lutando com Jacó e uma luta mostrada fisicamente, ela era muito mais profunda do que essa luta física. Era uma luta de Deus com Jacó, para que Jacó o reconhecesse, o enxergasse, o visse como o Deus gracioso na sua vida. Essa luta é a luta do convencimento dos pecados de Jacó. Assim como foi a luta de Deus com cada um de nós, de nos convencer do nosso pecado. O que Jacó merecia? Jacó só enganou todo mundo a vida inteira. Jacó a vida inteira só fez aquilo que ofendeu a santidade de Deus. Jacó merecia o inferno. E se Jacó tivesse ido para o inferno, se a nossa história mostrasse um Jacó que Deus chamou, que Deus tentou atrair, que Deus até lutou com ele, Jacó tivesse batido o pé e dito: eu não aceito a Jesus, eu não aceito o Senhor, eu não me rendo diante do Senhor, e Deus falasse: tá bom, você não se rende, então desculpa aí por ter falhado com você, vá para o inferno. Ninguém diria que Deus foi injusto, porque era o que ele merecia. Mas a graça de Deus, ela faz aqueles que não merecem receber a salvação. A graça de Deus atrai para junto de si aqueles que não têm absolutamente nada em si que seja moeda de pagamento para essa maravilhosa graça. Deus luta com Jacó, e como Jacó insistia em resistir, a Bíblia diz que Deus toca Jacó na junta da sua coxa, e Jacó manca para o resto da sua vida. Para sempre, Jacó carregou consigo a marca dessa luta com Deus. Mas a graça prevaleceu, e ela prevalece sempre. E se você também prevalecer nas próximas semanas, nós vamos falar sobre a graça que é irresistível. Se até lá ninguém tiver me mandado para o Afeganistão, né, para pastorear lá, nós vamos compartilhar isso aqui com vocês nas próximas semanas. Jacó era forte, irmãos. Nós somos fortes em nossos pecados, não se imagine não. A nossa maior força é pecar. A nossa maior característica é pecar. A grandeza do ser humano é pecar. Mas a graça de Deus é superior a qualquer pecado que esteja sobre a nossa vida. A graça de Deus, ela é superior a qualquer coração duro, qualquer coração endurecido, a qualquer negativa da parte do homem. A graça de Deus é maior e superior a tudo isso. E aí a presença do Espírito Santo derramado por essa graça nos convence do pecado e nos dá a capacidade de nos relacionarmos de novo com Deus. Desde então, irmãos, a coxa de Jacó mostra a sua fragilidade, sua fraqueza, sua depravação, sua estupidez, ou o nome que você quiser dar isso, mas para sempre ele se lembrava daquilo que foi a luta dele, a luta de Deus para com ele, para que ele encontrasse a salvação. Mas uma coisa você não pode negar: por mais forte que Jacó fosse, a graça de Deus é sempre superior. Se tem alguém que teria condições de ter dito não para a mensagem de Deus, era Jacó.
mas ele foi incapaz de dizer não, porque Deus escolheu Jacó para ser seu filho. Assim como Deus nos escolheu e nos deu a capacidade de crer, para que nós não tivéssemos mais a capacidade de dizer não, mas pudéssemos dizer sim para Jesus, o nosso Salvador. Sabe, irmãos, nesse momento da conversão de Jacó, as suas forças não podem mais ajudá-lo. Sua capacidade, seu pensamento, tudo aquilo que era Jacó e constituía Jacó, não servia para mais nada, porque a graça de Deus sobre ele foi soberana. Deus escolheu Jacó. Deus decidiu que Jacó seria filho. Deus decidiu que Jacó seria aquele que receberia a bênção. E mesmo apesar de Jacó, Deus fez essa graça ser derramada e essa graça alcançar a vida de Jacó. Jacó foi incapaz de dizer não. Assim como nós somos incapazes de dizer sim para Jesus quando estamos mortos em pecados, nós somos incapazes de dizer não quando Deus nos vivifica em Cristo Jesus. Jacó foi incapaz de dizer não, mesmo lutando com todas as suas forças para dizer não. Uma hora Deus mostrou para Jacó que a graça dele, que a eleição dele é soberana. Não é decisão do homem, é decisão de Deus. E talvez você pergunte o seguinte, talvez sua pergunta seja: mas será que é assim mesmo? Eu quero continuar lendo o texto de Romanos agora com você. Se você ainda está com a sua Bíblia aberta, por favor, versículo 14. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Nós vamos pensar comigo aqui. Na cabeça da maioria das pessoas, a eleição não parece justo. Por que Deus escolheu uns e não os outros? Na cabeça de muitas pessoas, diz: Deus seria injusto se escolhesse algumas pessoas e não escolhesse outras. Eu quero tentar aqui fazer uma ilustração. Vamos ver se a gente consegue. Venham vocês duas aqui, por favor. Isso. Vem cá. Vem vocês dois aqui, por favor. Vem cá. Dois fofos. Não, aqui em cima, por favor. Vamos ver se a gente consegue organizar isso aqui. Isso. Venham mais para cá, por favor. Aqui. De frente para lá, olha lá quanta gente lá olhando para vocês. Isso, vem para cá. Vamos pensem comigo aqui, gente. Pensem comigo. Vamos raciocinar e entender essa pergunta de Paulo aqui. Vamos imaginar essas 4 pessoas que ainda não tiveram um encontro com Cristo Jesus, certo? Elas não encontraram Cristo Jesus, não aceitaram, não tiveram nenhuma experiência, não tem Jesus. O que a Bíblia fala sobre a salvação deles? Todos eles vão para onde? Para onde? Por quê? Porque pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Todos. Deus é injusto por deixar eles irem? Se Deus olhasse lá para cima e dissesse: não vou fazer nada, vocês tiveram a chance lá no Éden, podiam ter me escolhido, podiam ter querido estar comigo, poderiam ter ficado lá dando nome para os bichos, lá nome para as frutas, podiam ter lá curtindo aquele paraíso lá, foram inventar de comer justo a fruta que não podia, agora se virem. Deus estaria sendo injusto? Sim ou não? Não. Ajuda aí, sim ou não? Ok, não, beleza. Mas Deus fez o seguinte: Deus separou 2, isso, para cá e para cá, e decidiu que esses 2 vão encontrar a salvação. Deus os elegeu, escolheu para adotar esses 2. Só que essas 2, e é só uma ilustração, Deus não elegeu. Deus é injusto por escolher os 2? Sim ou não? Para você que está dizendo sim, irmão, você está se contradizendo. Porque se todos mereciam o inferno, por que só 2 que vão para o inferno é injustiça? Não é. Se todos mereciam e se todos fossem, Deus estaria sendo justo. Ao separar 2, Deus não está sendo injusto com os outros 2. Aqui nós temos justiça e aqui nós temos graça. Em nenhum lugar nós temos injustiça. Porque todos mereciam o mesmo destino, o destino da justiça. Mas por sua graça, por causa, segundo Efésios diz, o bom propósito da sua vontade, Deus decidiu adotar
esses dois como filhos. É esse o princípio da eleição sobre a nossa vida. Não há injustiça, há derramar da graça. Ah, mas eles não mereciam a graça. Não mereciam, mas é por isso que é graça. Mas por que essas duas não receberam graça? Porque a eleição é soberana, não depende nem delas, nem deles. Deus decidiu escolher. E por que não escolheu todos, escolheu só alguns? Porque Ele é soberano e decidiu escolher alguns para uma família ser gerada através desses alguns que Ele escolheu. E para que todo mundo visse a glória de Deus através daqueles que Ele adotou. Por que quem adota um filho não adota todos os órfãos que existem no mundo? Nós temos uma limitação, é a limitação financeira, condições. Mas vamos pensar que não existisse. Ainda assim ninguém adotaria todos. Por quê? Porque a adoção é uma decisão de quem a faz. Se é para nós que somos falhos e limitados, quanto mais para Deus que é soberano e perfeito. É uma eleição soberana, incondicional. Mas Deus escolheu os dois porque Deus decidiu que eles são melhores que as duas? Não. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Deus os escolheu porque Ele é soberano para escolher quem Ele quer. E Ele escolheu você. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado, olha quem Ele escolheu. Você, olhando para quem está do seu lado, você vai perceber que Ele não escolheu os mais bonitos, nem os mais inteligentes, né? Nem os mais fofos. Né? Deus escolheu soberanamente quem Ele quis. Amém? Amém? Obrigado aí, um aplauso para os nossos atores. Glória a Deus. Sabe, irmãos, esse negócio de que há injustiça na eleição, isso é o que a gente quer pensar. Não há injustiça. Existe graça sobre os salvos. E somente graça sobre os salvos. Deus não escolheu aqueles que cumprem suas condições ou condições humanas, mas Deus escolheu quem Ele quer. Sabe, irmãos, eu quero terminar dizendo aqui, olha o versículo 15. Olha o que ele diz. Pois Ele diz a Moisés, terei misericórdia. Eu vou ler a partir do 14, tá? Para a gente ter uma ideia melhor aqui. Então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Vamos parar aqui só um minutinho que me fugiu uma coisa que eu queria mostrar para vocês, falar para vocês. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está explanando sobre, vem lá desde o início do capítulo 9, que fala totalmente sobre a soberania de Deus. O trecho que nós lemos fala de Esaú e Jacó, e ele está antecipando uma pergunta. Veja só, Paulo está dizendo o seguinte: Deus decidiu escolher Jacó e rejeitou Esaú. Ponto final. E aí ele antecipa a pergunta que muitas pessoas fariam. Qual é a pergunta? Ah, mas isso é uma injustiça. Isso não é uma injustiça? Paulo está dizendo. Por acaso então Deus é injusto? De forma nenhuma. Por que Paulo anteciparia essa pergunta? Vamos imaginar que nós estivéssemos de novo aqui com os nossos irmãos aqui. Os que foram eleitos, se eles tivessem escolhido a Cristo por causa da sua capacidade de escolha, decidiram escolher, o que eles estavam recebendo? Eles estavam recebendo a recompensa da sua escolha. Se as nossas duas irmãs que não receberam da salvação tivessem escolhido que não queriam a Cristo, e ponto final, não queriam a Cristo, o que elas estariam recebendo? Resultado, recompensa da sua escolha. Onde existiria injustiça? Deus não teria nada a ver com isso. Deus entregou a Cristo, Deus fez com que Cristo fosse sacrifício por todos, e aí cada um faz sua escolha. Quem faz a escolha de não querer, recompensa da escolha. Quem faz a escolha de querer, recompensa da escolha. Onde há injustiça? Se Paulo pergunta, então por acaso Deus é injusto? É porque Paulo não está falando que a escolha é das pessoas. Paulo está falando que é Deus que elege. E como é Deus que elege, as pessoas não têm escolha nenhuma. Por isso Paulo então pergunta, o que diremos, pois? Por acaso Deus é injusto? De forma nenhuma. É por isso que Paulo antecipa a pergunta. Porque o que ele está falando é que o homem não escolhe nada. Porque quem diria para Deus, elas escolheram que não queriam a Cristo e elas foram para o inferno. Como o Senhor é injusto? Quem diria isso? Diria, Senhor, o Senhor foi justo, elas não quiseram, foram para o inferno. Senhor, o Senhor foi justo, eles quiseram, foram para o céu. Todo mundo entenderia essa realidade como justiça.
Por que Paulo ia falar de injustiça? Por que Paulo ia questionar a injustiça? Por uma simples razão. Paulo não está falando de escolha das pessoas. Paulo está falando de uma escolha de Deus. Deus elegeu. E porque Deus elegeu, algumas pessoas poderiam questionar. Então Deus é injusto escolhendo só quem Ele quer? E aí Paulo diz, de maneira nenhuma. Talvez uma tradução mais correta, nem correta, mas que acentuasse melhor essa ideia seria absolutamente não. E aí a continuação do porquê esse absolutamente não está no versículo 15, que aí eu quero ler com vocês. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, e o versículo 16 deveria encerrar todo o debate. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó, eu o levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Mas claro que isso, por que eu estou pregando aqui? Eu não sei por que eu estou pregando. Eu não sei porque eu não li esse versículo e falei boa noite para vocês, Deus abençoe. Porque se isso não explica tudo, não importa o que eu fale, você nunca vai ser convencido pelas Escrituras. O que o texto aqui está dizendo é, Deus disse para Moisés, eu tenho misericórdia de quem eu quiser. Isso não é problema seu, Moisés. É claro que Deus foi mais educado. Eu tenho compaixão de quem eu quiser. De quem eu não quiser, ele já está condenado porque ele decidiu a condenação. Ele nasceu condenado porque a sua natureza é pecaminosa. Se eu não intervir, ele vai para o inferno. E aí ele diz, para isso eu levantei Faraó, para que a minha glória, meu poder fosse mostrado. Porque eu atraio, ou aqui a expressão é outra, eu tenho misericórdia de quem eu quero e eu endureço a quem eu quero. Porque quem é salvo é quem Deus elegeu. Deus elegeu você para a salvação. Ponto final. E eu quero terminar dizendo uma coisa. E o livre-arbítrio existe? Existe o livre-arbítrio de um Deus soberano. Livre-arbítrio só quem tem é Deus. Você e eu, nós nunca vamos ter um arbítrio que seja realmente livre. E eu vou te explicar por quê. Sem Cristo, o homem tem um arbítrio que é contaminado por sua natureza pecaminosa. Então, as suas decisões vão estar sempre, de alguma forma, manchadas pelo pecado. Quando você é atraído pelo Senhor e passa a pertencer ao Senhor, o seu arbítrio é sempre permeado pela presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Então, não é uma decisão livre, é uma decisão influenciada pela presença do Espírito Santo. Então esse papo de que o homem tem uma decisão que seja completamente livre não existe, porque ou você é influenciado pelo pecado ou você é influenciado pelo Espírito Santo. Segundo a palavra de Deus, ou você pertence ao reino das trevas ou você foi trazido para o reino do Filho amado. Não existe um lugar onde você possa estar ali sem pertencer a um ou outro lugar, um lugar neutro, uma zona neutra não existe. Nossa vida é sempre influenciada ou pela presença do pecado ou pela presença do Espírito Santo para que as nossas decisões sejam feitas. O único arbítrio que é realmente livre é exercido por um Deus soberano, o nosso Deus. Eu quero terminar, meu irmão, dizendo, por que, se você me perguntar, mas pastor, então por que Deus te adotou como filho? Por que Deus decidiu que você faria parte do reino de Deus? A minha resposta é eu não sei. Eu não sei por que Ele fez. Agora, eu sei quais são os motivos que não levaram Ele a fazer. Não foi porque eu decidi que eu queria Cristo. Porque eu nunca quis. A partir do momento que Deus me quis, eu passei a querê-lo. Também não foi por causa da minha capacidade. Porque essa minha capacidade, quando comparada com a capacidade de Deus, é nada. Paulo diz isso, que todo o conhecimento que ele tem, ele considera como nada diante da grandeza, da maravilhosa sabedoria de Deus. Também não foi por nenhuma outra característica humana. Não foi.
Não foi porque eu tenho força, ou porque eu sou perseverante, ou porque eu não sou isso, ou não sou aquilo, eu sou. Não foi por nada disso. A razão por que Deus nos adotou foi porque Ele decidiu fazer isso. E Ele decidiu nos adotar como filho, segundo a palavra de Deus, que fala lá em Efésios capítulo 1, versículo 5, conforme o bom propósito da sua vontade. Se existe uma razão para nós termos sido escolhidos e outras pessoas não, essa razão está escondida em Deus. Se existe algo que Deus usou como padrão, o que a Bíblia não nos revela, então seria uma incoerência a gente dizer que existe, mas se existisse, ela é oculta em Deus. Mas ela não é importante também. Porque você ter razão por que você foi adotado é tolo. Porque faz com que você, ao invés de aproveitar a sua adoção, faça com que você questione a sua adoção. E naturalmente eu já vi isso muito acontecer. Eu já vi muitas pessoas que foram adotadas e que quando descobrem que são adotadas, ao invés de terem no seu coração um sentimento de gratidão, de amor, de reconhecimento por tamanha grandeza de quem o fez, se revoltam por que não souberam antes, ou por que isso aconteceu, ou por que deixaram, ou por que não deixaram. E é isso que a gente faz quando a gente fica buscando por que Deus me escolheu, ao invés de viver um coração grato porque Deus me escolheu, eu fico questionando a razão disso ter acontecido, como se essa resposta fosse mudar a realidade que eu vivo. Eu fui adotado pelo Senhor Deus para fazer parte da sua família. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Talvez você esteja se perguntando, mas o que eu tenho a ver com tudo isso que você está falando aí? Eu não sei. Eu vou te dizer o que isso muda na minha vida. Se eu escolhi a Cristo, eu não estou recebendo nada mais do que a justa recompensa por aquilo que eu decidi. A minha salvação é uma conquista minha. Agora, se eu entendo que eu só encontrei a salvação porque eu fui eleito para ser filho por um Deus soberano, que sabia que eu era absolutamente incapaz de alcançar essa salvação, eu sei que eu não mereço, que eu não tenho nenhum mérito nisso, mas o meu olhar vai para o Deus que me atraiu, que me salvou e que me deu tudo aquilo que eu não merecia ter. A sensação de gratidão no meu coração é infinitamente maior do que era no momento e no tempo em que eu fui ensinado que eu tinha escolhido a Cristo por uma decisão minha. Naquela época, eu olhava para Cristo e dizia, Senhor, eu escolhi o Senhor, agora o Senhor retribua a escolha que eu fiz. E hoje eu olho e digo, Senhor, se o Senhor não tivesse me dado a capacidade de crer, eu nunca estaria aqui. Por isso, eu quero retribuir a escolha que o Senhor fez. É outro pensamento. A maneira como você enxerga Deus determina quem você é e o que você faz. Determina a maneira como você olha para o seu irmão que está lá capengando no Evangelho, tropeçando aqui, você olha para ele e diz, ele tem a graça de Deus sobre ele. Ele não está numa fase boa, mas ele é filho, ele foi adotado e Deus vai colocá-lo de pé ao invés de condená-lo. O nosso olhar sobre todas as coisas muda. Tudo o que eu quero de Deus é louvá-lo por aquilo que só Ele pode fazer e fez na minha vida. Todas as outras coisas são bônus, meu irmão. Todas as outras coisas são a cereja em cima do bolo. Eu já sou de Cristo. Eu já vou viver a eternidade ao seu lado. Todos os outros benefícios vêm como que uma premiação pela obra de Cristo na nossa vida e não um merecimento da nossa parte. Irmão, você foi adotado, você pertence ao Senhor, você é dele, ninguém consegue te tirar das mãos dele. E esse deveria ser o motivo para que nós nos levantássemos e o louvássemos com todo o nosso coração. Aliás, eu quero te convidar para a gente fazer isso essa noite. Se você pudesse levantar, por favor, vamos orar.